Este é um fragmento de mim e talvez ele fale também sobre você. Meu nome é Ruth Ramos e trago hoje mais um fragmento da minha história. Você já parou para pensar que tudo que você carrega não nasceu com você? Não é só seu? Eu tenho acessado muitas emoções ultimamente e para entender todas as dores físicas, que na verdade eram dores emocionais que eu carreguei e carrego no meu corpo, e tendo esse olhar mais holístico e também terapêutico, né, com a ajuda de constelações familiares e de vários outros processos, eu tenho entendido que começou muito antes de mim. Eu tenho analisado padrões da minha família, por exemplo, as dores físicas do meu corpo, todo o peso que eu carreguei ao longo da minha vida, a dor lombar, a dor ciática, na verdade não começou comigo. O meu pai teve por um longo período dores muito fortes na coluna, na lombar. Ele chegou uma época a ficar sem poder trabalhar, ele dormia no chão de tanta dor que ele não conseguia estar no colchão, não conseguia estar no sofá. E hoje eu vejo, naquele momento, eu me enxergava como uma dor pelo trabalho pesado que ele fazia. Meu pai foi pedreiro a vida toda, trabalhou desde muito novo, mas naquele momento, para mim, eu só enxergava como um sintoma. E hoje, analisando os meus processos e indo um pouco mais profundo dentro dos meus processos, eu consigo ver o tanto também de dor e de peso que ele carregava dentro dele. O meu pai perdeu o meu avô faleceu quando meu pai tinha 9 anos de idade e ele acabou assumindo responsabilidades de ajudar a criar os irmãos, de ajudar a cuidar da casa, de trabalhar. Então ele carregou uma série de coisas, ele carregou um peso também muito grande e que na vida adulta ele também nunca soube falar para ninguém. Meu pai sempre foi muito tímido, muito quieto, calado, então tudo aquilo que ele guardou, tudo aquilo que ele prendeu, tudo aquilo que ele segurou no corpo, de uma certa forma virou dor. O corpo estava tentando dizer para ele que tinha algo errado. E assim, nas minhas outras ancestrais, quando hoje eu trago o meu trabalho com a arte, né, com a arte manual, quando eu tenho expressões de canto, de dança, quando eu fui fazer aula de circo ano passado, que era um sonho da minha criança e que tinha muito a ver com vários bloqueios no meu corpo, tanto da lombar e vários outros bloqueios, eu pude entender e refletir que aquilo também eu estava fazendo pelas minhas ancestrais. Aquilo também era uma maneira de trazer expressão para algo que elas não puderam escolher, para algo que elas não puderam viver. Hoje eu agradeço muito porque hoje eu tenho escolha de estar ou não casada, eu tenho escolha de morar ou não numa cidade grande ou no meio do mato, ou de fazer uma faculdade, ou de ter filhos, ou de não ter filhos. Mas as minhas ancestrais, a minha mãe, a minha avó, elas não tiveram muita escolha. Elas viveram a vida que lhes foi imposta, que a vida, né, vivendo em cidade pequena, no interior, a minha família vem da Bahia, de cidades muito pequenas, então não se tinha muita opção. A minha mãe teve que parar de ir para a escola porque o meu avô ficou doente e ela precisou ajudar em casa nas coisas porque eles tinham todo ali um funcionamento para sustentar a família e que quando um elo está fraco, os outros elos acabam ou ajudando ou então se rompe a corrente. Então hoje eu trago aqui essa reflexão mesmo de você começar a entender a sua história não como uma história que começou em você, mas uma história que é continuação de muitas e muitas camadas e muitas gerações. E dessa maneira fica muito mais simples, digamos assim, da gente olhar para essas dores, da gente olhar com mais amor e da gente entender, pelo menos no meu caso, né, eu digo tudo isso pelas minhas experiências, mas para entender
que eu venho com a oportunidade e com uma missão de quebrar esses ciclos. Isso não significa que é fácil, tem sido bem desafiador, porque quando eu acho que uma questão está resolvida, quando eu acho que melhorou bastante, que eu resolvi uma certa situação, eu acabo acessando uma camada um pouco mais profunda, e aí acesso outras coisas, aí o meu corpo libera de uma outra maneira, e são dores diferentes, são inseguranças, são medos, e que eu vou acolhendo e tentando identificar e tentando lidar, mas entendendo que aquilo não é meu, que aquilo precisa passar. E mesmo aquilo que foi meu, que foi da minha criança, da minha infância, foi a maneira que eu tinha para lidar com cada situação. Foi a maneira que eu dei conta de armazenar e de guardar, e agora a gente precisa revisitar tudo isso para que a gente mude, para que a gente ressignifique essa carga emocional, que é o mais desafiador. Por muito tempo e boa parte da minha infância, eu apaguei muitas memórias. Eu esqueci de muitas coisas. E agora, com o tempo, com alguns processos terapêuticos e processos espirituais, eu tenho reacessado essas memórias e aí eu tenho entendido o porquê que eu apaguei aquelas memórias. Porque elas carregavam uma carga emocional muito grande. Então, naquele momento, a minha criança, o que ela conseguiu fazer foi guardar dentro de uma caixinha, bem escondidinha, para nunca mais olhar, para nunca mais sentir aquele medo, aquela rejeição, aquela dor do abandono, aquela insegurança e diversas caixinhas dentro de mim, que agora o meu corpo, de uma vez por todas, veio me dizer: não tem mais espaço para isso, não tem mais lugar para isso. Então vamos olhar para cada uma dessas dores, e se essa dor do abandono foi real ou não, se é minha ou se é da minha mãe, ou se é da minha avó, ou se é da minha bisavó, não importa mais. Mas se eu carrego essa carga emocional, se eu carrego essa dor, se eu carrego esse abandono, se eu carrego, eu preciso decidir o que fazer com ela, o que fazer com isso que está registrado no meu corpo, no meu campo, na minha memória. Então é isso que eu tenho feito nos últimos anos, e para mim tem sido muito importante eu ter essa consciência de que não começou em mim, não começou aqui, nessa história, nessa vida. Eu carrego das minhas vidas passadas e eu carrego das minhas ancestrais, tudo que geneticamente está armazenado, eu estou carregando, e para mim é uma honra. Eu trago muitos dons, eu trago histórias de muita força, de muita superação, e também trago histórias de muita tristeza, de muita luta, de muita mágoa, mas que agora eu, com consciência, eu tô voltando em cada situação e ressignificando para que eu, enfim, tenha o meu caminho aberto. Eu, como Ruth, viver a minha história sem esses traumas, sem essas dores, sem esse peso do passado, que eu acho que é isso que eu senti a minha vida inteira no meu corpo, e lombar e físico, do corpo todo. Foi esse peso que eu carregava e que não era meu, e que hoje eu entendo que eu não preciso mais carregar. Então é isso, eu espero que esse fragmento da minha história traga reflexão para você, e até a próxima.